Fala, GV, começando mais um podcast aqui direto dos estúdios do Universo AGV em Belo Horizonte. Olha, a gente sempre fala que qualquer instituição ela é feita por pessoas. E aqui na minha frente tem uma dessas pessoas que ajudou, pavimentou a construção dessa empresa. Handel, um prazer ter você aqui com a gente. Antes de mais nada, perguntar qual a origem do seu nome? Oi, Guilherme. Obrigado por ter convidado estar aqui nesse podcast da AGV, da nossa Universo AGV. Origem do nome, segundo meus pais, o Raimundo e a Elizabeth, que é minha mãe, é a junção do nome dos dois, Raimundo com Elizabeth. Domingo até comentamos aqui, né, que domingo isso foi motivo numa mesa, a gente estava almoçando e como me perguntaram novamente, ele torna a repetir. É a explicação que tem. Mas eu já fiz algumas pesquisas, aqui no Brasil não é muito comum, mas no exterior existem vários Handel, tá? Vários. Aqui é muito comum Rangel, mas se você pegar nos Estados Unidos tem muito Handel, muito. Internacional. Handel, você é daqui de BH e foi assumir a direção lá em Pernambuco. Como é que foi esse processo? Como que surgiu esse convite do Rodrigo? Por que ir para lá desbravar essa área? Guilherme, eu conheci o Rodrigo em 2005. A gente tem 20 anos, não só de trabalhando junto, mas de uma amizade verdadeira mesmo há 20 anos. Às vezes ficamos um mês sem conversar, mas a conversa que às vezes a gente tem vale para 2, 3 meses, porque são horas de conversa. E é aquele amigo que sempre aparece naquela hora que você está precisando, naquele dia que você está precisando. Eu já tive associação, e não deu certo. Eu conheci ele na maternidade, a gente iniciou a associação junto. E daí partiu o convite de trabalharmos juntos. E na época eu queria alguma coisa, algum desafio novo. Eu não queria ficar aqui em Minas. E fomos. E graças a Deus, a semente que foi plantada lá em 2012, hoje a gente se colhe os frutos hoje com excelência. Hoje a gente pode falar que nós somos, só perdemos em termos de número hoje para São Paulo. O Nordeste hoje é a segunda maior base dentro da Universo AGV. A macrogestão hoje que eu componho é a maior base dentro da Universo AGV. Estou falando hoje de 28 mil placas ativas, de associados ativos dentro da Universo AGV. Só perdemos para o Mato Grosso em termos de valor de arrecadação financeira, que lá eles exploram mais a área de caminhão, então o ticket médio dele de boleto é mais alto, então ele tem um ticket, uma arrecadação maior do que a nossa. Mas aí é a nossa, como diz, a nossa disputa interna, né, onde faz aquela disputa gostosa de um brincar com o outro, então, ou seja, que aquece muito a família GV. Mas hoje eu falo que hoje eu me tornei um nordestino de coração. Rodrigo já volta para cá, vamos fazer alguma coisa aqui, mas o Nordeste hoje em si, desde quando eu fui, um amigo que morava lá falou, quando o nordestino ele gosta da pessoa, ele carrega até água na peneira. E a gente leva o nosso jeito mineiro para lá, que é o nosso jeito de trabalhar correto, de fazer as formas e de dar apoio, suporte, e aí você conquista as pessoas e vai embora. Graças a Deus a gente tem tido bastante êxito dentro do nosso processo lá dentro. E quando você chegou lá, qual que foi assim a dificuldade que você teve ou não? Foi tudo tranquilo? Foi bem aceito? Tivemos muita dificuldade. A proteção veicular, querendo ou não, ela era marginalizada. Não, a gente sabe que funciona, sempre funcionou, tanto que agora estamos aí, graças a Deus, a 213, 2025 já está, como se diz, vigorando, porque agora já está em fase de cadastramento, se encerra agora em julho, depois vai vir a fase de normativas, a qual a gente vai ter uma expectativa muito grande. Hoje, eu falo que eu tentei fazer 3 vezes o curso de corretor dentro da SUSEP, e esse ano eu estou fazendo, e fazendo com gosto. Eu completo 50 anos no mês que vem. Voltei a estudar depois de 20 anos e estou achando a melhor coisa do mundo. Em 100 eu passei com 90 na primeira etapa. Tirar nota 10 em matemática, 10 em direito. Então, assim, é muito gratificante porque eu vejo que o nosso processo, o processo que Rodrigo Mazaflávio conseguiu colocar
para funcionar dentro do Universo GV, a gente está muito perto do processo da seguradora. Nós não vamos sentir. Nós somos a maior e vamos continuar sendo a maior, porque o nosso processo ele já está bem parecido com o mutualismo, porque a seguradora é o mutualismo. Se usa mais o mutualismo. Então, a gente está muito próximo do que vai se tornar e como vamos fazer. Então, o nosso processo, assim, não vamos sentir tanto, nós não vamos sentir tanto esse baque como outras vão sentir, porque elas vão ter que mudar muito. E essa mudança com a gente não vai precisar ser tanta, porque ela já acontece. E, no princípio, a gente não tinha conhecimento, muita gente não conhecia, principalmente a GV. Você trazer o nome EGV, trazer pessoas, mas aquele negócio comercial, o modo de tratativa, o modo de agir, e uma coisa que a Flávia sempre falou, vamos entregar o que estamos oferecendo para o nosso associado. Então a nossa entrega, ela sempre aconteceu, ela sempre foi verdadeira, desde que o evento fosse verdadeiro. Então a nossa entrega, o nosso modo de trabalhar, foi o que mais conquistou o nordestino em si, para que a gente colha hoje os resultados que a gente tem hoje dentro do Nordeste. E na hora de mostrar que a proteção veicular é eficaz, é segura, qual que é o argumento para que a pessoa deixe esse lado, como você mesmo falou, de ser marginalizada, né, em relação ao seguro? Guilherme, hoje a gente pode falar que hoje a gente tem um histórico, a gente tem uma história por trás. 10 anos de Universo GV, hoje a gente está muito no mundo digital, então geralmente hoje o que todos os consultores se usam muito é o Reclame Aqui, né? E como diz o Rodrigo, lá é lugar de reclamar, não é lugar de elogiar. E nenhuma associação e nem seguradora tem um Reclame Aqui que a gente tem. Porque nós entendemos. A nossa diretoria entendeu que o Reclame Aqui precisava de ser tratado como um setor. Não com mais alguém, mas um setor. Então, existe pessoas que tratam, pessoas que respondem, pessoas que fazem, porque todo mundo acha que é do governo o Reclame Aqui. Não é. Nós entendemos, pagamos, fizemos os cursos para poder saber como tratar. Então, ou seja, coisas que muitos não fizeram. Em que medida, você falou interessante aí do Reclame Aqui, ele faz, assim, molda a forma como tratar o cliente, né? Como enxergar o cliente? É porque o pessoal hoje, depois da pandemia, querendo ou não, a venda digital, a internet, ela ficou muito forte. A gente passou por 2 anos, todo mundo vivendo na internet. Era live, tudo era live. Você não saía de casa, era um show por live, tudo era live. Quando você se preparava para ir no sofá de sua sala para assistir um show. Então, a pessoa comprando muita coisa pela internet, o Reclame Aqui tomou muita força em cima disso aí. E as pessoas pegaram o costume de fazer isso. Eles ganharam força dentro do mercado e querendo ou não, eu falo que lá no Nordeste, se você for para as capitais, o digital ele é muito forte. Lá qualquer escola tem robótica. As pessoas lá, um exemplo, abaixo de 40 anos, são muito tecnológicos. Muito. Às vezes até mais que aqui no Sudeste. Só que você já pulou para cima de 40, já não é... Você já vai para 50%, já vai andando. E vai aumentando cada vez mais que você aumenta a idade. E indo para o interior. Mas querendo ou não, às vezes quem é do interior tem um filho que estuda na cidade, que foi para lá para estudar. Ah, vou comprar isso. Espera aí, deixa eu ver o Reclame Aqui. Querendo ou não, cai nisso. Então hoje a gente ganha muito em cima disso, porque o nosso, ele tem excelência. Ele tem excelência, a gente divulga isso, a gente tem publicidade com isso, coisa que nenhuma outra tem, porque eles não conseguem fazer. Mas nós não fizemos da noite pro dia, a gente precisou de vir. E ele, para poder chegar onde chegou, ele veio galgando ano a ano, né? Não é... Porque ele tem um período, não é de um mês, vou entrar hoje, vou tratar e ele vai virar amanhã. Sim. Mas aí acaba ajudando e acaba trazendo um reconhecimento, né? Porque a pandemia, eu falei que... Eu gosto de falar muito que uma coisa que ela trouxe pra gente, que nos ajudou muito, hoje é a videoconferência. Porque hoje você reúne pessoas, você consegue fazer gestão de várias pessoas ao mesmo tempo, não importa onde ele esteja. Você não precisa de estar o tempo todo. E ganhou força para isso, né? Graças ao bom Deus. E por falar de gestão, como é que é esse trabalho de gestão com os consultores, né? Você dá dicas para eles, como motivar essas pessoas para poder irem para a rua e vender a empresa? Guilherme, a gente tem... Antes eu tinha
eu faço parte, né, até como diz, do quadro de colaboradores da Universo GV, eu tenho um cargo de diretoria de expansão aqui dentro, e eu cuidava muito de um núcleo. A gente tinha 70 regionais diretamente dentro da Universo GV, o qual o escritório lá de Recife, onde é o nosso núcleo, cuidava. Só que a gente estava expandindo muito. Eu estava falando, me fala aí de 4.500 placas que esse núcleo fazia por mês lá no Nordeste, dentro das 70 regionais. Só que eu tenho também algumas regionais que são diretamente comigo, que é uma macrogestão. E de um ano para cá, eu em julho do ano passado, em maio, eu vim para cá num casamento do Antoniel, que faz parte aqui da nossa família GV também, e eu tinha feito alguns exames. Eu voltei para casa e fui pro médico. Eu chego no médico, o médico olha meus exames e olha pra minha cara, igual eu tô te olhando, e fala assim, você tá com câncer. Como assim, doutor? Meu mundo desabou. Você tá com câncer, você tá estressado, você tá isso e aquilo. Eu falei, gente, eu tenho que mudar de vida. Conversei com o Rodrigo, com o Flávio, algumas coisas. Falei, eu preciso diminuir meu ritmo. E eu não tenho como parar o núcleo de uma vez, mas eu preciso diminuir. E aí comecei a fazer exames, não esperando plano e pagando particular. Até eu fazer, e todos os exames você levava no médico, não, tá a mesma coisa. E aí eu fui pro último, que era uma biópsia que tinha que fazer, e arrancaram quase 30 pedaços da minha próstata. Eu fiquei um mês igual uma mulher, parecia que estava menstruado, mas o resultado saiu, e aí saiu que não era. E aí veio o alívio. Eu faço aniversário dia 17 de julho, dia 14 eu peguei o exame e eu falei, eu nasci de novo. Então agora eu vou tomar outro procedimento. Eu já faço um acompanhamento com a psicóloga desde 2019, que me ajuda muito. Hoje a minha tranquilidade, a minha paz hoje vem desse tratamento. E eu comecei a mudar a minha forma de gestão. Eu vim para as 24 regionais ao qual eu acompanho a macro, e aí a gente começou a fazer uma gestão bem mais focada para ela. E aí procurei profissionais para vir me ajudando, e a gente trazendo uma tratativa diferente. Em dezembro agora, Rodrigo e a Flávio fizeram um Iron Salesman, que foi uma imersão de 2 dias lá em Aldeias, de trazer uma gestão diferenciada para cada macrogestão, para cada regional. Eu já vinha com o processo e eu acabei de amadurecer o processo. Veio alguns gestores que compõem comigo lá no evento também, a gente voltou, fizemos reuniões que a gente já fazia, e aí a gente começou um processo mais a fundo. E aí eu tenho com a minha equipe, de segunda a sexta-feira, a gente se reúne todos os dias às 8 horas da manhã. Então, assim, a gente não vai para a rua sem falar. A gente não vai para a rua sem ver números. A gente não vai para a rua sem ter uma base. E uma base disso aí é o quê? É apresentar números do que a gente conquistou na semana, que os consultores conquistaram. E aí há premiações, a gente tem as nossas premiações de campanhas que existem na GV, mas a gente criou um grupo que antes chamava Macrogestão Handel e hoje é Macrogestão Gigantes do Sertão. E ela vem tomando uma força porque a gente está perto, eu estou próximo. A gente escuta o nosso consultor, a gente escuta o nosso gestor, a gente escuta o nosso ADM e a gente prepara eles. Eu quero que ele tenha um conhecimento do que ele está oferecendo, o que é a proteção veicular, como ela funciona. Porque grandes problemas que a gente tem na proteção veicular é porque muitos vendedores, não existe uma escola, né? Ele não tem uma escola para consultor de proteção veicular. Igual existe a ANS, que é a Escola Nacional de Seguros, onde você vai estudar para você poder vender seguro. E eu, em conversa com o Rodrigo, falei, a grande diferença nossa é que o nosso consultor, ele já entra e começa a vender. O corretor de seguro, primeiro, ele tem que estudar. É 1 ano estudando, para depois ele começar a vender. Enquanto ele não tem a habilitação dele, ele não pode. É a mesma coisa para você dirigir, você não precisa de habilitação. Você pilotar um avião, um helicóptero, você não precisa de habilitação. Aulas práticas, e infelizmente no nosso mercado não tem. E muita coisa que acontece de discussão com as associações por causa disso. As pessoas que estão oferecendo não têm uma capacitação técnica profissional para isso. E o que a gente está fazendo é isso. A gente está profissionalizando os nossos consultores. Em acompanhamentos, em números. E aí a equipe que está fazendo isso juntamente com os gestores, a gente está tendo resultados
Hoje mesmo eu tive, às 8 horas já tive, o nosso horário seria até às 10, né? Mas de 8 às 9 é a reunião que tem diário. Tem muitos lugares no Nordeste que é feriado pelo São João hoje, mas não deixamos de fazer, sabíamos que o número ia ser reduzido, mas hoje era dia, um exemplo, de campanha, e aí tem premiação da semana, entendeu? Que a gente tem virada para o Nordeste. Então, ou seja, o nosso single, né, é até Gigante do Sertão, a GV no coração. É porque a gente é a família GV, simplesmente com esse diferencial de ser mais direcionado para o Nordeste. Então, isso tem trazido muito resultado. A gente saiu de julho do ano passado de 19 mil placas para 28 mil placas de um ano. Ativas. E assim, pagantes com a turma toda, diminuímos o número de muitas coisas. Porque o conhecimento, você afeta no evento, você afeta na assistência, você consegue mexer em todo o trâmite, toda a cadeia dentro do UniversoGV, porque é a forma de conduzir, a forma de informar e como informar o associado, como fazer o procedimento. Então, isso está maravilhoso. Ou seja, essa relação humanizada, no final, ela reverte em aumento de vendas, né? E falando de relação humanizada, como que é a sua relação com o Rodrigo? De irmão. Eu falo que... Tanto que eu chamo ele de irmão, eu falo que é o irmão que Deus me deu. Eu tenho 2 irmãs de sangue e ele é meu irmão de coração. Eu, em todos os momentos, ou de alegria ou de tristeza, ele comemora junto. A gente... antes, a proximidade nossa era muito maior. Eu sei que hoje a UniversoGV, ela cresceu muito, ele precisa de uma dedicação maior. Mas a gente tem encontros, a gente viaja junto, a gente participa de muita coisa junto. Esse final de semana, a Camila pediu fotos para poder postar de 10 anos. Eu comecei a pegar situações assim maravilhosas. Eu estou com um vídeo que eu vou entregar para ele, que foi um vídeo que eu gravei em 2015, que foi nosso primeiro evento. Acho que a gente não era 20 pessoas. Foi lá no Porcão, no fundo da boatezinha, lá no fundo do Porcão. E o Rodrigo pediu para poder fazer um vídeo, que quem fizesse o vídeo ia ganhar um prêmio surpresa. O Rodrigo me aparece lá com 20 celulares, na época. E eu fiz o vídeo, ganhei, e muita gente não fez. E aí o povo queria ganhar, porque... E o vídeo, eu falei com ele, eu quero entregar para ele, hoje eu vou estar com ele mais tarde. Nada mais é do podcast que ele teve com Eli, que soltou essa semana. É um resumo daquilo que ele foi falando. É mudança, é transformação na vida de pessoas. Rodrigo, ele tem um dom, eu falo que Deus usa ele para poder abrir portas e abrir caminhos. Ele preocupa com você, ele preocupa com sua família, com o seu bem-estar. É aquela pessoa que... já passei por momentos difíceis lá e que ele chegou. Vamos resolver, o que você precisa? Ele largou situações. Já tivemos situações de eu querer apertar o pescoço dele, Flávia. Esse dia, ela como diz, a gente conversando e estava tranquilo. Não estou bem não sei o quê. Não é nem ele, né? Ele pegou o telefone e estava conversando como se fosse Flávia. Aí falando que ele não estava bem, que ele tinha passado mal, que ele teve um aneurisma e que estava no hospital ruim. Eu falei, para com isso, Flávio, você está conversando? Não, estou falando sério. E era ele conversando, porque ele ama essas pegadinhas. Onde ele estava falando que ainda bem que ele já é mais velho, porque se fosse no tempo de hoje, o bullying ia pegar ele, sabe? E ele fez, eu comprei passagem para vir para cá, velho. A hora que eu falei que eu estava no aeroporto, que eu mandei foto, aí que ele caiu na consciência e falou que era mentira. E mandou foto, mandou vídeo, aí já ligou. Porque até então ele foi sustentando. Então você poder ver até onde que vai a amizade. Que as brincadeiras dele, que Rodrigo, assim, ele, a hora que ele pega pra poder fazer uma pegadinha com você, você tem que tomar cuidado com ele. Entendeu? Porque a amizade dele, ele vai com você até o extremo. E isso é que leva ele, que encoraja. Você vê hoje, ele é um triatleta. Tem foto de Rodrigo aqui, você fala assim, não tem condição. Não é a mesma pessoa, mas por quê? Ele trouxe isso pra ele. Hoje eu enxergo muito isso nele, que isso ajuda ele, que ele precisa desse momento com ele.
esse momento dele extravasar muita energia, muita coisa. Que o Rodrigo, ele tem hora que ele pensa muita coisa ao mesmo tempo, ele traz muita coisa. E essa liderança nata que ele tem de trazer pessoas boas pro lado dele e montar essa equipe, igual tá aí, é fenomenal. O Wagner, no princípio, no começo, né, a gente era poucas pessoas. Ele era o primeiro a chegar. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele sabia o horário que cada um estava lá, que cada um estava fazendo, porque ele sabia a entrega. Isso é um dom que ele tem. Randall, certamente 10 anos atrás, vocês não imaginavam chegar até aqui, né? E daqui para frente, aonde o Universo AGV vai estar? Nós vamos continuar sendo a maior do Brasil. E agora com a proteção mutualista, que vai vir agora, e a gente vai estar dentro da SUSEP, a gente vai ser destaque. Os modelos, né? Eu tenho assistido muito podcast, tenho participado de muito debate, até por estar fazendo o curso também, tem muita coisa nova aparecendo. Sobre associações, nós vamos ser o destaque. Nós vamos ser a melhor e a maior do Brasil. E assim, vai haver modelos diferentes e não vai ser, o exemplo, a GV, ela vai ter, a gente vai estar presente pelo que está se desenhando para ser. Vai existir 3 modelos e nós vamos estar presentes nos 3 modelos, vamos ser melhor nos 3 modelos. Tá? A gente vai continuar fazendo a diferença, sendo a melhor, sendo a maior, com os processos acontecendo e cooperação acontecendo. A gente teve muitas pessoas que chegaram, muitas pessoas que saíram, mas a gente tem muitas pessoas que... Quem começou lá em 2015, que a gente era 10 pessoas, elas estão aqui até hoje. Elas estão aqui até hoje, tá? Os 10 que começaram, que foram as 10 primeiras pessoas que começaram, elas estão aqui até hoje. Eu falo com muito orgulho que eu tenho orgulho de ser o primeiro escritório da Universo GV, o primeiro escritório fora da Universo GV, o primeiro evento da Universo GV foi dentro da nossa regional e a gente pagou em tempo recorde, porque a gente precisava de fazer tudo. Eu falo que tudo aconteceu primeiro com a gente. Tá. Randall, eu acabei de comprar um carro, uma moto, um caminhão. O que me faria escolher a AGV dentre as opções que existem no mercado? O nosso atendimento, a nossa entrega, vai depender muito também do consultor que vai te atender. Se ele for uma pessoa que ele tem a sinceridade, que ele vai te entregar, porque ele precisa de entregar o que você precisa. Não é preço, é valor. Então, ou seja, hoje o que eu prego muito com todos os consultores é o seguinte: eu preciso entender qual que é a necessidade do Guilherme. Não é valor. Não é chegar, você vai pagar X e eu vou te dar X de desconto. Não, aqui, ó, se você vai ter esse produto, vai te atender. Você precisa de mais quilômetros de assistência, você precisa de mais... Eu tenho que entender qual que é a sua necessidade. Eu não posso te entregar preço, eu tenho que te entregar valor. Porque senão a hora que você precisar, você vai cobrar e você vai ficar com raiva. Às vezes a gente perde muita coisa que acontece na associação por causa disso, porque não se entrega o produto o qual você precisa. Ele quer te entregar preço, e não é preço, eu tenho que te entregar valor. Eu tenho que entender a necessidade primeiro, a qual o Guilherme vai precisar para a hora que você precisar. Então, isso, você tendo uma consultoria de qualidade, você pode ter certeza que eu consigo te entregar, consigo te atender e consigo mais indicações suas para que eu adentre para dentro da sua família e de amigos. Rodrigo fala muito, né, de pressão. Como é que é trabalhar tendo que bater uma meta, tendo um número, tendo que alcançar? Para mim é tranquilo. E para a equipe também, porque se você está entregando com o coração... Eu gosto de usar muito o exemplo que é o seguinte, a gente acho que bate um pouco a idade, na época dos nossos avós, eles entravam para uma empresa e eles não queriam sair dali. Por quê? Eles vestiam a camisa. A marca ficava no coração, que é o nosso lema hoje. Gigante do Sertão, AGV no coração. Então, o que eu prego para todos é o seguinte: você tem que ter no coração.
A gente tem que fazer que o processo aconteça. E aí as metas, elas acontecem facilmente. Porque o crescimento do nosso consultor lá na ponta, eu falo que o reajuste salarial depende dele. O que ele vai ganhar de bonificação depende dele, não é da GV. Então, ou seja, se ele não colocar uma meta para ele, um objetivo para ele, para que ele possa levar uma família dele para almoçar no restaurante, para que ele possa levar uma família dele para passear, para comprar uma roupa no shopping, é ele. Não é eu que vou fazer, não é o Rodrigo que vai fazer. A gente tem uma meta. A meta está ali para quê? Para haver uma sustentabilidade e que todos os compromissos sejam honrados em dia, como é. Então, ou seja, é tranquilo. A pressão é a nossa forma de falar, essa pressão de motivação. Mas eu falo que Rodrigo, a Flávia, o Universo, a pressão, as metas que são colocadas, são para que a gente chegue. Mas não é aquela pressão, no exemplo daquele chefe, daquele líder tá passando e olhando para você e te cobrando o tempo todo. É tranquilo. O ambiente é tranquilo. Você pode... A gente está aqui, você pode andar. Uma coisa que comunga muito com todas as pessoas que a gente traz aqui dentro. Que alegria que é essa? Por que fica tudo rindo? Como diz, vocês já treinam eles para poder ficar rindo para a gente, para conquistar a gente? Então, ou seja, é natural. Você vê que as pessoas, a gente estava ali fora gravando ali, todo mundo olhando e rindo. E eu, gente, vocês vão rir não, né? Vai assistir, vai pro Fala GV para ver. Mas é porque é natural. As pessoas vêm com o coração. Todo mundo quer e fala em nome da GV. Propaga a GV como o nosso... É a nossa marca. É o nosso ganha-pão. É onde todos que estão aqui... E não vai dar para você falar com todo mundo, mas assim, todos têm história. Todos têm mudança de vida. Geral. Das frases que você já ouviu ao longo da sua carreira inteira, qual assim que te marca mais, que faz mais sentido? Eu, mas Rodrigo, a gente tem caminhado há muito tempo junto. E a gente já passou por alguns percalços. Tem coisas que às vezes o Rodrigo não gosta nem de passar, mas coisas que falar que passou no passado até a gente chegar na GV. E uma coisa que eu venho com ele, a gente comunga junto. Eu falei com ele que a gente nunca mais ia fechar uma porta, a gente não ia apagar uma luz. E a gente tem um pacto de sangue entre nós dois, que é o seguinte, nem a morte nos separa. Porque acabando, os nossos filhos irão continuar. Os nossos filhos irão tocar o que ele dentro de todo o processo da Universo GV, os meus dentro dos escritórios, da minha macro, para poder fazer a coisa acontecer, porque é verdadeiro. A entrega nossa é verdadeira. A gente não está no mercado aqui de aventureiro, a gente está no mercado de proteção mutualista para fazer a coisa acontecer. A gente sabe fazer e sabe fazer da melhor forma possível. Então, isso é a entrega que a gente tem, uma coisa que a gente fala e a gente comunga muito disso. O nosso elo, ele não desata. Tá? Eu falei, meu irmão de coração, que a vida me deu, já falei várias vezes com os pais dele em evento e coisas que a gente se encontra. É um irmão que eu tenho. Quando eu preciso e quando eu tenho que tomar uma decisão mais difícil, a gente conversa, e conversa não de profissionalmente, mas de amigo, de irmão para irmão, para que esse conselho seja válido e seja levado para a vida. Ou seja, deixando um legado, né? Com certeza. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para a família GV e também para quem ainda não faz parte da família e está querendo entrar. Guilherme, aquele que quer vir e entregar de coração, entrega, resultado, tá? Valores, vai ter porta aberta. Pode vir que vai ser bem recebido. Eu falei, tem muitas pessoas que entraram, muitas pessoas que chegaram, muitas pessoas que foram. Mas aqui quem vem com o coração aberto, que vem para se dedicar, que vem para poder ter um entendimento, saber que Deus está com a gente, que vai fazer a coisa acontecer, ele vai chegar e vai ficar. Mas aquele que já vem, às vezes, já malicioso, ele não consegue ficar com a gente, porque o bem
vai atrapalhar ele. O bem vai deixar ele sem lugar. Ele vai ficar incomodado. As pessoas, a gente sabe, eu falo que quando chega alguém que a gente vai conversar, eu só peço a Deus, se for para ele poder ficar, se for para continuar, Deus vai mostrar. E depois que a gente aprende a ler os sinais de Deus, aprende a entender melhor o que ele está falando com a gente, porque todo mundo quer que ele chegue e coloque no prato, coloque na mesa. E quando você vai lendo os sinais, são simples, são detalhes. É um número que você escreve, é uma letra que você fala, é um olhar que as coisas mudam. E isso hoje é muito, muito notório. Então, assim, quem quer vir para o bem, quer participar de uma família, de uma empresa que cresce, um segmento que cresce a cada dia. E nós temos um mercado aí, 65% da população do Brasil não tem nenhum tipo de proteção e nem de seguro. Se quer participar, quer fazer o bem, quer vender valor para o Guilherme, vem participar, vem com a gente, que você vai ser abraçado, vai ser acolhido.